Olá, olá. 8 e 17 de 22 de janeiro de 2025. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada, obrigada, obrigada. Sempre. Santo. O dia está sendo corrido. Mas o importante é a gente compreender a importância da gente poder comparecer ao paraíso e viver aquilo que está escrito. Mas, o que está escrito? Uma coisa simples, o nosso direito de a gente escrever o nosso próprio escrito. Santo, tem gente que se ocupa muito com leitura de destino. De um tal de lei destino, falar de destino, porque é destino, destino, destino. Eu fiquei a pensar. Será que é bom? Não. Eu saí daqui de casa. Essa coisa toda ali acompanhar. Para saber, sim, onde é que o destino iria me dar. Quer dizer, iria me levar. A questão é que quando você tem convidado querendo chegar, você não pode simplesmente da casa se ausentar. A segunda questão, sim, porque não é elegante, educado, apropriado. Você sabendo que convidado vai chegar, você simplesmente da casa se ausentar. Aí eu fui um telefone procurar. Tanta gente na casa, tanta gente, não é possível que não tinha ninguém com um telefone, celular. Mas todo mundo me dizia, depois que nós aqui estivemos a chegar, quem é que gosta? Quem é que gosta de toda hora ver telefone tocar? Eu quero é a minha vida, aproveitar. Sim, com tanto trabalho que tem para realizar, eu ainda tive que sentar no banco escolar. Santo, meu santo, que vontade que eu estava de encontrar um dito celular. Vi um orelhão, corri. A questão era uma ficha. Tinha que ter uma ficha. Lá vou eu de novo. Entra aqui, entra lá e sai. Gente, conhece alguém que tem ficha? Tem ficha. Aí eu vi um pequenino com uma ficha para me dar. Me disse, eu ganhei essa ficha. Um dia que eu estava a brincar, eu nunca quis essa ficha usar. Será que não dá para no orelhão você usar? Olhei uma ficha. Eu fiquei a pensar quem iria dar uma ficha para um pequenino jogar. Quem iria uma maldade dessa? Sim, praticar. A questão é que, sabe como é que é? Poderia dar, sim, azar. Sim, eu deixar ali a ficha com o menino a carregar. Mas Deus esteve a me falar. Olha, devolva a ficha. Deixa o menino com a ficha no lugar. Porque quando você sem a chavinha entregar, nem sequer sombra de ficha vai ficar. Então, para que tomar a ficha que o menino está a carregar? Olhei aqui, olhei acolá, vi um senhor de mim se aproximar. Eu ali, no primeiro momento, no segundo, no terceiro, eu nem estive a gostar. Mas o Senhor me disse, olha, eu achei melhor o menino com a ficha ficar. É melhor uma ficha no lugar do que nada realizar.
o pensamento a se diferenciar, eu não quis com o Senhor brigar. Eu disse para ele, santo, dá uma ficha dessa para um menino o tempo todo, com essa ficha ficar? Não acha perigoso? Ele me disse, santo, se você do mundo alguém tirar, não é muito mais perigoso no ar ele ficar? Deixa ele em terra firme pisar, porque assim, em terra firme, você também vai ficar. De alguma maneira, o Senhor tem um entendimento de que era melhor em terra firme, com a ficha, o menino ficar, do que ficar fora do ar. A questão é que, de alguma maneira, tinha uma certa razão. Mas o Senhor me disse, olha, não é fácil a gente viver de elevação, não. Depois que eu tive a compreensão do que significava ficha no salão, é que eu fiquei com o coração na mão. Mas aí eu fui buscar o sentimento de elevação. Estando eu entrando numa mansão, achei melhor eu voltar e ali esse entendimento de mim mesmo tirar. Porque assim eu iria poder, de algum modo, toda a minha dívida pagar. Eu, que nem sei quantas fichas eu estive a gastar, só para eu poder, em mansão, continuar. Foi por isso que me deram uma ficha, para eu poder, sim, com o menino estar. Mas depois que eu soube de uma confusão e tanta que esteve a passar, eu achei melhor do menino não desgrudar. Assim eu poderia me responsabilizar e não iria deixar o menino a ficha usar. Santo. Fiquei ali a conversar, nem sei quanto tempo aquilo esteve a durar. Mas o Senhor tinha tanta coisa para falar, que eu resolvi com ele, na mansão, sim, do caminho, entrar. Ele me disse, o caso é particular. E ali estivemos a entrar, ele a me contar da peleja que é você o tempo todo, você apostar em quem não tem nem como uma ficha carregar. A questão é que de longe uma senhora esteve a me chamar. O Senhor me disse, olha, eu sei que nós não estivemos a avaliar o peso que é. O peso que é lenha a gente em for colocar. Os dois estiveram a errar. Eu com essa história de apostar, colocando ficha para o orelhão funcionar, colocando ficha para o orelhão funcionar. Era um tal de ficha a colocar. E ela com essa história de tapete buscar. E sabe como é que é tapete voador? Tapete voador a passar. Santo. Ai. Perdão. O resultado é que a casa esteve a ampliar de uma maneira tal que muitos começaram a abusar. E aí, eu sem saber se eu dava ficha para o orelhão usar ou se eu começava a dar o tal de celular. Olha, estando ali com aquele senhor o tempo todo a se queixar da situação
que a mansão estava a passar. Eu fui com a senhora, juntamente com o senhor, ali, fala. Ela me disse, pode me culpar. Eu sou a maior culpada por ele, ficha em orelhão colocar. Sou a culpada por ele também distribuir tudo quanto é tipo de celular para aqui gente chegar. Gente chegar e só arrotar. Agora que o quadro estivemos a traçar, você vai ou não vai nos ajudar? Santo, quando eu olhei, aqui, olhava, fiquei a pensar no prejuízo que os dois juntos estiveram a causar. Ela colocando lenha, dizendo para ele, ficha e orelhão colocar. Tapete voador a chegar. Um tal de celular. E ele sem saber como aquilo tudo ali alcançar a ponto da casa abandonar, deixar tudo para lá, para o peso das costas aliviar e ali ao lado do menino caminhar com medo do menino, a ficha usar. Eu ali não podia dizer que a situação era uma novidade. A questão é o outro diante de você, é confessar, sim, o prejuízo que esteve a causar e o chinelinho da humildade ali se apresentar. A ponto de ambos ali descalços ficarem. Nós estivemos então a acordar que por mais que eu venha mesmo precisar de algum tempo tirar os compromissos, todos os compromissos, eu iria mesmo cumprir. Não, eu não iria deixar os dois fora do ar. Era importante mesmo com os dois ali conversar, entender as fraquezas que cada um estava a carregar, um entendimento de acerto e de erro que cada um estava a me dar, e o tal sentimento de culpa ali se carregar. A ponto mesmo de ninguém mais conseguir enxergar aquilo que o nome de cada um sempre esteve a representar. Foi nesse momento que, estando ali com os dois a conversar, eu senti assim uma necessidade. Não, eu senti uma necessidade de sentar. Não era preciso sentar, porque era até um desrespeito. Os dois pareciam prisioneiros de tudo aquilo que eles estiveram a realizar. Então eu peguei a cadeira, sentei. A mulher esteve a estranhar. O homem que nem sabia o que falar, correu para uma cadeirinha também pegar, deu para a mulher sentar e foi um banquinho com muito sacrifício puxar. Quando ele puxou esse banco para sentar, o que de orelhão? De orelhão a chegar, cada orelhão com uma história particular querendo compartilhar. Era visível que a coisa esteve a desandar. Desandar de tal forma que não se sabia mais como tudo aquilo barrar. Quanto mais algum conserto. Sim,
ali se buscar. Olha, estando ali, escutando o orelhão, escutando o orelhão. O orelhão querendo se responsabilizar pelo tanto de celular. Sim, pelo tanto de celular que resolveu tamanco calçar e aí de blá blá blá. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E porta se escancarar, porta se escancarar. Porque quando a gente deixa porta se escancarar, imagina o prejuízo que é. Imagina o prejuízo que é porta se escancarar. Com qualquer um se achando no direito, sim, de na casa dos outros entrar. Cada um com um nome a se diferenciar. E ali eu passei a reparar do tanto de certidão que estiver a tirar. Sim, para. Sabe como é que é benefício se ganhar? Benefício se ganhar. Tanta certidão, tanta certidão, tanta certidão. A questão é a numeração. Sim, porque uma coisa é certidão. A outra coisa, de fato, é você... O quê? Provar, plantão. E aí, confusão. Mas sabe como é que é? Gente de elevação. Sempre encontra uma especialização para saber fazer a junção e a separação. E aí, multiplicação. E aí, rombo de montão. Eu a pensar, santo, eu ter que essa cartilha de novo pegar. Eu ter que voltar para o BA, do princípio do lugar, para o entendimento se chegar, trazendo essa conexão entre o aqui e o acolá. E assim o fichário a gente poder puxar. E quando o fichário puxar, imagine a dor de cabeça que será. Sim, para quem desejou com o orelhão estar. O tempo todo, sim. Sabe como é que é? Com casa a se multiplicar. E você querendo saber como é que cada casa pode funcionar. Sim, porque há uma quebradeira tão grande no lugar, que é impossível a gente acreditar que tem gente que todo dia coloca dinheiro para cofre, sim, de casa aumentar. Mas puxadinho aqui, puxadinho acolá, e gente com diretoria a formar de uma maneira que você não pode mesmo explicar. Como é que uma quitanda pode ter tanta gente como diretor do lugar? Sim, porque uma quitanda, no máximo, um só pode sustentar. Sim, um só. Porque se sócio chegar, aí a quitanda tem que ampliar. Porque não dá como dois do mesmo prato se alimentar. Com uma quitanda, com gente na quitanda entrar, tão pouca, que você precisa se perguntar. Essa gente que está a quitanda a sustentar, e aí você tem que, de fato, usar radar para saber qual a utilidade de você crime praticar. Se você tem até emprego para a sua conta pagar, qual a necessidade de você aceitar abrir uma quitanda no lugar com um pingo de gente a frequentar e você começar a crime praticar? Sim, porque dizem, né? Dizem que essa tal de evasão fiscal que é crime, sei lá, para uns é crime no lugar, para outros não, para outros até evasão de divisa
outros podem praticar. Mas você de quitanda, ali aceitando a nota falsa, tirar, e nota, com o seu nome a rolar, Você empresta o nome aqui, empresta o nome acolá, aí vem pingado aqui, pingado, quando você pensa que não, você está o imposto de renda a burlar, você procurando gente especializada, assim que gente que esteve a se especializar em de fato serviço prestar para os quitandeiros do lugar. E aí você se perguntar assim, Santo, qual é o papel da instituição pública? Sim, de cada lugar. Não é de fato esse tipo de coisa identificar? Como é que pode querer, sim, na rede, peixinho pegar? Se peixe grande costuma pela rede passar, até restituir o que esteve a pagar, causando um prejuízo tão grande no lugar, que é preciso saber quem é que vai poder essa conta fechar. A questão é que eu não quis. Eu não quis mesmo com ninguém brigar, não. Sim, porque é preciso diferenciar. Saber quem é borra-botas. Saber quem gosta, sim, de até um tamanco calçar. E aí, de fato, colocar gravete para outros nomes carregar. Você tem que saber separar. Saber quem de fato resolveu usar coroa de espinho, para ali o tempo todo, se culpar. Porque assim você não vai com ninguém brigar, mas vai saber a hora certa. Sim, de uma cadeira, pegar, ali sentar, e você está disponível para as suas orelhas, você ofertar para quem está a precisar, e assim nenhum orelhão você prejudicar. Porque muitas vezes orelhão vai se enfiar naqueles que são os tops. Sim, que gostam de orelhão espalhar. E aí orelhão sem saber lidar com a era digital. Tentando de todo jeito dizer para aquele que está o orelhão a carregar, para ele não abusar. Que essa culpa ele não pode carregar. Que uma coisa é ele pedir para um recado, o outro dar. Outra coisa bem diferente é ele começar a se achar nessa condição de quitanda ampliar, até nome em tabuleiro colocar. É por isso que eu mesmo costumo, sim, de alguma maneira, de boa, sim, eu costumo ficar. Porque eu sempre coloquei a minha confiança naquele que o tempo todo esteve a me falar. Que era preciso com Deus caminhar, que o tempo de Deus é que deve se apresentar para cada coisa, naquele tempo, a gente realizar, sem ninguém desrespeitar. Porque se o tempo de Deus eu for desrespeitar, até uma simples criança inocente eu vou prejudicar. Uma criança que nasceu de uma maneira particular, que trouxe uma fichinha que estiver a lidar, e muitas vezes não consegue mesmo, nem sequer o coração sossegar. Por quê? Sabe que tem alguma coisa que o tempo todo está ali angustiar.
E aí tem que de fato, de alguma maneira, a mente ali, é, soltar. E aí vai a fichinha ali, pesar e pesar e pesar. Fica difícil mesmo. As pernas não incomodar, não ser um peso morto para se carregar. Porque o que é um aleijado, sim, do lar, não é aquele que não consegue nem mesmo no seu próprio lar, sim, ficar e que está sempre com a cabeça solta. Quantos, quantos não conseguem lidar com ficha, com orelhão, com celular, com isso, com aquilo? E viram aleijados do lar, que não consegue nem no lar caminhar, está sempre com a cabeça em outro lugar, e problemas se acumular, problemas se acumular. Quem pode, quem pode gostar de ver aleijados no lar? Quem é que pode gostar? Assim você sempre vai caminhar a se desassossegar, com medo, com medo do aleijado não suportar. E aí ter, sim, na sua fraqueza, fichinha usar, como muitas vezes costuma se dar. Porque a fraqueza de cada um é particular e é cada um que precisa com a sua própria fraqueza lidar. O Evangelho nos diz de forma espetacular. Sim, sim, é a verdade. É a verdade que vai cada um libertar. E se o bom velhinho, aquele mesmo, que muitas vezes, ali usou o corpo de alguém de cunho particular para uma mensagem me dar. Quantas vezes esse bom velhinho esteve, sim, sem aguentar as próprias pernas, carregar, pelo peso que é você, orelhão, espalhar. E se eu posso compreender as fraquezas que cada um tem para lidar, eu posso compreender que é a verdade de cada um, que vai cada um libertar. Assim sendo, os olhos dos outros eu não posso cegar, mas eu não, também não posso tirar o meu olho para dar para o outro enxergar. É o outro que tem que assim realizar. Porque por mais que eu venha clarear, se o outro não desejar enxergar, ele mesmo vai tampo no olho colocar. O tempo todo vai o olho tampar. Então existe limite para você, o outro, ajudar. E você só pode ir até onde Deus, sim, lhe falar. Porque na casa de ninguém você pode entrar. Você está ali. Pode até do lado de fora estar e gritar. Mas se o outro não quiser lhe escutar, vai o ouvido também. Tampar o que ele desejar realizar. E você sabe
que ele é que precisa a verdade dele alcançar. E quando isso acontece, é um alívio para quem esteve a se aprisionar dentro de um mundo que ele mesmo não esteve a alcançar. E muito mais ele vai poder realizar. E o fichário? Nem do fichário ele vai se lembrar, quanto mais de fichinha para em orelhão colocar. Por isso, é tão bom a gente poder acordar, no espelho olhar, saber da importância da pasta de dente usar. E se algo nos incomodar, a gente é que precisa mesmo esse algo buscar. Assim a gente sabe ser ímpar, ser par, sabe, sim, o momento certo de até uma cadeirinha pegar para com um ente querido conversar. E quando a gente se der essa oportunidade de uma cadeira puxar e coloca aquilo que está a incomodar diante de alguém que pode uma luz ali alcançar, trazendo o entendimento de que tem algo que pode muito bem nos desassossegar, para ambos com toda certeza. Isso pode representar uma dificuldade a mais para carregar, mas é a verdade que a gente precisa buscar. E dentro da verdade, a liberdade de poder, com as próprias pernas, caminhar, sem mais as amarras que muitos costumam, muitas vezes, nos dar e a gente não consegue enxergar. Assim sendo, nesse terceiro sábado de junho, sendo hoje, 22 de janeiro, eu tenho motivos mesmo para celebrar o aniversariante, sim, do mês, São João Batista. Eu só tenho que agradecer ao Santo Junino por ele ter me dado mesmo tantas coisas para eu de fato alcançar. Assim, Deus me diz para eu uma panela pegar, uma boa pipoca preparar, para a família poder um filme ali, de um filme desfrutar. Um filme que, com toda certeza, muitas vezes a gente nem vai gostar. Mas se a pipoca for a doce e a salgada, com toda certeza, toda a família vai se alegrar. Assim, eu resolvi mesmo pegar as duas panelas do altar e a pipoca doce e a salgada preparar para, de fato, o filme ali poder se passar e a gente saber o quão é bom a gente ser família. Seja aqui, seja acolá, respeitando até aqueles que muitas vezes estiveram a nos prejudicar. Mas se a gente souber
souber, de fato, com cada coisa lidar, a gente vai saber que nem todo filme vai alegrar a todos que vão ali no sofá sentar. Assim sendo, vou encerrar com a certeza de que eu sempre vou. O meu Deus, sim agradar. Na medida em que eu sempre vou escutar o que Deus está a me orientar. Seja você, apenas você, nada além de você. Porque assim eu vou ficar agradado de você. Obrigada. Bom dia.